Jornal da Rede Alesp. E todo ano, Jeremias, é a mesma coisa. Milhões de brasileiros se preparam para a mordida do leão lá no imposto de renda. Pois é, em 2021 as declarações devem ser entregues entre o dia 1º de março e 30 de abril. Vamos conversar com a professora de contabilidade, Manuela Santin, para saber o que deve e o que pode ser declarado. Bom dia, Manuela, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E vocês? Tudo em ordem. E a gente não pode esquecer, né, que quem caiu na malha fina no ano passado, também de quem caiu na malha fina no ano passado. Então, para a gente começar, Manuela, o que é a malha fina, para quem não conhece? Sim, esse é um termo bastante usado e o pessoal tem bastante medo, né? Quando a gente fala em malha fina, ou quando a gente fala em leão. Na verdade, a malha fina é quando a gente faz alguma declaração, né, as nossas declarações, e elas não são consistentes ou não batem com as informações que já existem no banco da Receita Federal. Então, essas inconsistências ficam pendentes e aí o jargão que a gente usa bastante é fulano caiu na malha fina. Na verdade, é o que a Receita Federal chama de malha fiscal, né? Na verdade, então, é essa inconsistência de dados que a Receita já tem dentro dela algumas informações e espera que o contribuinte declare de forma correta, né? E se ele declarou alguma coisa diferente, gera essa inconsistência e ela cai na malha fina, que é o medo de todas as pessoas, dos contribuintes. Pois é, e o que é mais comum da gente errar na declaração? Pois é uma coisa que é muito importante, né? As pessoas têm bastante medo, porque sabe que isso é uma forma de você se apresentar ao fisco, né? A primeira coisa que eu digo, assim, para os meus alunos, que a primeira é uma declaração importante, né? É uma forma de você se apresentar à Receita Federal como um cidadão brasileiro e você mostrar as informações que você teve de rendimentos e de bens no ano anterior. Agora, as pessoas, o primeiro erro, o erro mais comum, parece até muito básico, mas é o que faz com que as pessoas, mais de 50% das pessoas caiam na malha fina, é a declaração de rendimentos. Então, ou a pessoa simplesmente deixar de declarar alguma fonte, então um exemplo como o meu, por exemplo, se eu dou aula em vários lugares, eu declarei só uma universidade, a outra eu deixei de declarar. Isso é um erro muito clássico e muito fácil de cair na malha fina, porque os empregadores já mandam para a Receita Federal as informações dos empregados. Então, quando os empregados deixam de dar essa informação, a inconsistência cai diretamente, o próprio sistema faz essa verificação. Então, tem gente que fala, eu não vou declarar tal fonte de renda porque eu quero esconder isso, né? Uma coisa que as pessoas, os contribuintes pensam. Lê do engano, porque isso já está na base da Receita Federal, e cai direto na malha fina. Então, esse é o principal problema. Existem alguns outros também. Por exemplo, as pessoas colocarem despesas médicas que não existiram. E aí o pessoal sempre pergunta, né? É o famoso ter recibos médicos, né? É lógico que se você tem recibos médicos, você teve tratamentos que você pagou com o teu próprio dinheiro, né? É normal e é permitido que você declare na declaração do imposto de renda. Agora, o que não pode é inventar, né? Fazer de conta que você tem recibos e gastou. Isso não necessariamente cai na malha fina, mas se cair, né? Se essa inconsistência aparecer para a Receita, você vai ser questionado e você vai ter que apresentar os documentos. E aí é o que o pessoal tem medo e mesmo, porque lógico que mentir, né, fazer documentos falsos não é correto, né? Então, esses são erros também bastante comuns. Aí, tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes até erro de digitação acontece bastante, né? A troca por ponto e vírgula. Então, é importante que você faça com uma certa antecedência, que você tenha um tempo de revisão, para você ver se você não errou. Às vezes, até trocar decimal, sabe? Você está digitando e faz uma troca de número, às vezes inconsciente, né? Mas essa troca pode gerar algum problema para você. Então, é importante que faça com cuidado e que faça realmente com base em todos os seus documentos. É erro as pessoas omitirem as informações.
Agora, Manuela, há despesas, então, que são obrigadas a gente a relatar lá na declaração do imposto de renda, e há alguma outra que não necessariamente precisa entrar, né, na declaração? Muito interessante essa pergunta, é uma dúvida das pessoas. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, até para ficar mais claro essa sua pergunta, o que é a declaração do imposto de renda? Então, ela tem basicamente duas grandes informações. Primeiro, que é uma forma de você dizer que você é um cidadão brasileiro, que você no Brasil teve os rendimentos, tá? Então, mas não é só os rendimentos que a Receita está querendo saber. Então, a declaração eu poderia dividir ela em dois grandes grupos. A primeira é você dizer quais efetivamente foram os seus rendimentos, tudo que você ganhou, né? E aí, consequentemente, o que você gastou, que são as despesas, tá? Vamos falar um pouquinho mais dessas despesas. Mas só para completar o raciocínio, a segunda parte da declaração é você dizer tudo o que você acumulou no ano, bens e direitos e até dívidas, né? Então, você dizer assim, qual é a sua situação patrimonial? Essa situação patrimonial, ela é comparada de um ano para o outro, tanto que a gente faz a declaração de 2 anos, né? Do ano corrente e do ano anterior, porque isso passa a ser uma comparação de quanto o seu patrimônio cresceu ou decresceu ao longo daquele ano. Esse crescimento de patrimônio tem que fazer sentido, tem que ser coerente com o que você ganhou no ano e com o que você gastou no ano. Então, por isso é importante entender o que é a declaração. Então, uma parte é o que você ganhou e o que você gastou no ano. Outra parte é o patrimônio que você conseguiu acumular. Então, primeira coisa, isso tem que fazer sentido. Tá? Você ter crescido o patrimônio. Então, um exemplo muito básico, até trivial, mas para que fique claro. Imagina que você tem uma renda de 60 mil reais no ano, né? E aí, a hora que você vai declarar, você declara que você comprou uma Ferrari. Isso que eu estou querendo dizer de inconsistência. Quer dizer, alguém que ganha 60 mil reais no ano, não é possível que tenha conseguido comprar uma Ferrari, a não ser que tenha tido outros rendimentos, mas esses outros também precisam aparecer. Então, é esse tipo de inconsistência. É lógico que esse exemplo que eu dei é um exemplo bastante exagerado, mas para que as pessoas entendam essa diferença. Muito bem. Entendido isso, a gente vai para a pergunta em si, que é despesa. Quais são as despesas que devem aparecer? A palavra obrigatória é até um pouco, eu diria assim, as despesas mais comumente que aparecem, né? As mais comuns de aparecer. Teoricamente, você deveria declarar tudo, mas não é bem assim, não é preciso declarar tudo. O que as pessoas normalmente declaram são os gastos que a gente chama de despesas dedutíveis. O correto é você declarar as despesas de uma maneira geral. Aí a gente precisa dividir em despesa dedutível e não dedutível. Então, vou dar um exemplo bem simples. Despesa com educação. Então, você gastou, por exemplo, com a escola do teu filho. Isso é uma despesa dedutível até um certo valor. Então, até 3 mil, até preciso olhar aqui, 3.500 mais ou menos no ano, você pode deduzir. Mas você gastou mais, você gastou 5, por exemplo. Então, até o limite, ela é uma despesa dedutível. O que passar disso, ela é despesa, você declara, mas você coloca no campo como não dedutível. Então, você declara tudo. E aí você tem que fazer essa diferença entre o que é permitido deduzir e o que não é permitido. Só para completar o raciocínio, essas despesas dedutíveis, que são possíveis deduzir do imposto, vai fazer com que gere uma base de cálculo menor do imposto e que aí você tenha algum valor a restituir ou um valor talvez menor a pagar. Então, o interessante para o contribuinte é que ele lance na declaração do imposto de renda tudo que ele tiver de despesas dedutíveis, que são basicamente os gastos com educação, até os limites permitidos pela Receita, os gastos com saúde, esse não tem limite, mas, mais uma vez, importante que tenha todos os documentos,
gastos com dependentes, então você tem valores de limite dependente, né? No caso de filhos, até a idade, tem idades permitidas para isso, mas são as principais despesas dedutíveis. Mas outras também, por exemplo, gastos com advogado, você de repente colocar ali, contanto que você tenha todos os documentos comprobatórios. Agora, Manuela, você falou, por exemplo, planejamento, a questão da educação. Então, vamos supor, digamos que esse limite seja o limite de 3.500, mas é difícil para a gente fazer essa conta, né? Porque não quer dizer que se eu gastei R$3.500 com educação no ano, eu vou ter esses 3.500 de volta, né? Não é assim, né? É a mesma coisa na saúde, não tem limite. Gastei 10. Não vou ter os 10 mil, mas dá para fazer essa conta porque o contribuinte não tem acesso, ele não sabe fazer essa conta, né? Acho que nem o contador sabe, não sei. Precisa saber. Então, é importante. A primeira dica que eu dou, e aí é uma dica que eu faço para mim, né? Eu também, quando vou fazer as declarações de imposto de renda, minha e do pessoal aqui de casa, a primeira dica que eu dou é que você separe todos os documentos que você tem. Então, voltando aí à tua pergunta sobre a educação. Você pode, inclusive, pedir na escola do filho, por exemplo, uma declaração do quanto você gastou na escola naquele ano. E a escola é obrigada a te oferecer, te apresentar um relatório, né, uma declaração dizendo quanto você gastou. E aí, com CNPJ, nome da escola, tudo direitinho. E aí, uma coisa que é muito bacana é que as pessoas têm medo, mas o programa do imposto de renda é um programa extremamente, a gente chama de comunicativo, eu chamaria de user-friendly, que a gente quer dizer assim, muito fácil ao usuário. Então, isso é uma primeira coisa que é legal a gente dizer, né? Quer dizer, não tenha medo de entrar no programa, e ele é muito instrutivo, e ele é muito didático. Só não é amigável quando você vê o resultado, aí você fica triste. Depois que você coloca lá, vê a redução, aí já não é tão amigável. Mas sabe por que eu pergunto isso? Para efeito de planejamento, porque vamos supor, eu quero me planejar, e eu ouvi isso de um contador. Ele falou, você não pode pensar no imposto de renda na hora de fazer, você tem que pensar um ano antes, né? Então, por exemplo, será que vale a pena eu fazer um curso, eu gastar R$3.500 no ano e eu vou ter esse recurso diário? Então, assim, eu posso fazer um planejamento para investir na minha carreira e aí, ao mesmo tempo, eu vou ter essa... Porque a gente precisa pensar nisso, né? Olha só, eu estou com uma notícia aqui que saiu agora de pouco, olha só. Defasagem da tabela do imposto de renda chega a 113% nos últimos 24 anos. Então, assim, é muito, né? A gente não está... Como é que faz um planejamento? O que a senhora pode dizer sobre isso? Olha, eu acho que o planejamento, ele envolve algumas coisas. A primeira coisa, então, será que eu devo fazer um curso ou não? Eu acho que isso vai até um pouco além do imposto de renda. É lógico que você vai tomar essa decisão com relação à sua carreira, mas uma vez que você fala, não, isso é importante para a minha vida, isso é importante para a minha carreira, enfim, e decidir fazer esse curso, você se matricula, você guarda todos os comprovantes. Ainda que a escola não te dê esse papel, só o próprio boleto de que você pagou, ele já é um comprovante. E aí sim, vale sim a pena todos esses gastos você lançar no imposto de renda, porque algum abatimento você vai ter. Toda vez que vai ao médico, pede recibo. Então, primeira coisa, a minha ideia de planejamento tributário ao longo do ano seria o seguinte: guarde todos os seus comprovantes, vá fazendo isso ao longo do ano. Tem uma pastinha, nem que seja para você ir jogando os documentos lá, porque na hora de fazer o imposto de renda, você vai juntar tudo isso, os recibos médicos, e aí você, até voltando à pergunta anterior, você pode sim lançar tudo que você pagou de educação. E aí no próprio programa do imposto de renda, você vai fazer essa continha de quanto é dedutível e de quanto não é. Mas, Manuela, será que as pessoas sabem? Por isso que na hora de fazer a declaração de imposto de renda, precisa de algum tipo de informação. Eu tenho uma dica super legal que as pessoas pouco conhecem, que é um documento da própria Receita Federal, que se chama Perguntas e Respostas, ou mais comumente aí no meio aí dos contadores, eles chamam de perguntão.
esse é um documento, como o próprio nome diz, bastante grande, com perguntas e respostas, muito didático, muito interessante, que tira muitas dúvidas do contribuinte. Então, um mínimo de informação precisa ter, como esses limites. Agora, são coisas que são divulgadas na época que a Receita Federal lança o sistema, né, para que a gente faça o download e dá aí as novidades. Inclusive, esta que você comentou, a respeito da correção da tabela do imposto de renda, a gente ainda não tem uma definição, né? Provavelmente lá em fevereiro, quando eles liberam o programa, eles dizem para a gente se vai haver correção, mas já teve aí alguma conversa, né, do Bolsonaro dizendo que não vai haver correção. Então, já temos um histórico, né? Mas assim, a base de cálculo... E desde 2000 pois não. Eu queria saber assim, por exemplo, essa base de cálculo é muito complicada para calcular, porque vamos supor que você pega uma pessoa que ganha 5, outra que ganha 10, outra que ganha 20. Os vencimentos dela, ou o que ela consegue todos os meses, é o que vai fazer diferença, por exemplo, na área da educação, digamos, seja 3.500 o limite, né? Eu gastei 3.500. O que varia de uma pessoa para outra para saber se uma vai ter de volta R$1.000, a outra vai ter 2, a outra vai ter os 3.500? Porque a gente nunca sabe, né? E a gente nem é informado sobre isso com exatidão, Com né? certeza. Sim. Existe como saber isso? Tem sim. Aí volta, a primeira coisa que é importante a gente dizer, e eu posso te dar uma referência com relação aos números do ano passado, né? Não, a gente, de novo, precisa aguardar em fevereiro se vai haver alguma mudança com relação a quem é obrigado a declarar, a fazer a declaração do imposto de renda. O ano passado, por exemplo, quem tinha renda anual, né, somando tudo, acima de R$ 28.559,70, tinha que fazer a declaração. Então, ganhou acima, vou falar 28.500 para facilitar. Ganhou acima de 1.500, tem que fazer a declaração. Existem algumas outras lacunas, por exemplo, tenho bens acima de R$300 mil, também precisa fazer a declaração. Esses são os dois principais critérios. Tem outros um pouco mais específicos, mas esses são os dois principais. Qual é a minha dica? De novo, e acontece, inclusive, de pessoas que ganham menos que isso. Isso é um caso bem interessante, eu faço imposto de renda de uma pessoa todo ano assim, e a gente tem ótimos resultados. O que acontece? Imagina que a pessoa ganha até um pouquinho menos que isso. Então, de início, ela fala, oba, que bom, estou livre do leão. Aliás, uma dúvida que mudou bastante, já faz tempo isso, mas tem gente que ainda tem dúvida. Eu sou isento, eu preciso declarar? Antigamente, não sei se você lembra, tinha a declaração do isento. Hoje não existe mais. Então, se você está abaixo dessa renda, você simplesmente não precisa declarar. Abaixo dessa renda, do critério de bens, enfim, né, desses critérios. Você simplesmente não declara, você não vai ficar com problema na Receita Federal, tá tudo certo, tá? Agora, o que acontece? Imagina a sua dúvida, né? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? A minha dica: vai lá, baixa o sistema ou até o sistema online mesmo e faz a tua simulação. Junta toda essa documentação e coloca no sistema, e o próprio sistema vai te dizer se você tem valor a pagar ou a restituir. Então, o exemplo que eu ia te dar, o caso verídico, né, que eu auxilio aí, que eu dou uma ajuda no imposto de renda, é de um trabalhador que ganha até um pouquinho menos que isso. O que acontece? Ao longo do ano, sei lá, um mês que ele teve férias, às vezes a renda dele foi um pouquinho maior e gerou imposto de renda, é o famoso imposto de renda retido na fonte. O próprio empregador faz essa retenção. E aí, a hora que juntou o rendimento, ele então pagou alguma coisa de imposto de renda ao longo do ano. Quando juntou tudo, ele viu que ele não precisava fazer a declaração. Mas quando ele joga no sistema e começam a ver as deduções, as informações, ele percebe que aquele imposto que ele pagou, ele não precisaria ter pago.
né? Porque uma outra coisa que é muito interessante a gente entender da declaração do imposto de renda, que ela é, na verdade, um sumário que nós, contribuintes, fazemos para a Receita. Então, ao longo do ano, o nosso empregador, no caso dos assalariados, ele vai fazendo a retenção do imposto de renda se atingir os limites. Mas, quando a gente faz a declaração do imposto de renda, a gente, né, o próprio contribuinte, reúne tudo isso e diz, olha, no resumo do ano, foi esse o meu rendimento. E, às vezes, esse exemplo que eu tenho para te dar é um exemplo bacana e feliz. Por quê? Ele percebeu que ele recolheu o imposto de renda quando, na verdade, ele não precisava, porque quando ele juntou, ele deu um valor abaixo da base de cálculo. Mas como que descobre isso? A minha sugestão, e mais uma vez, é não ter medo do programa. Simula lá e lá vai mostrar, né? E não precisa ter medo, se eu simular, o governo já vai saber. Não tem problema algum, não é isso. Você simula no teu computador. A Receita só vai saber quando você fizer a transmissão do dado. Então, é uma desmistificação mesmo, das pessoas entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, apesar da gente chamar ele de leão, né? Então, vale a pena, nessa sua pergunta, né? Sei lá, eu ganho 5 mil, 20 mil, 15, como é? Lança, junta todos os seus documentos e lança no programa, porque ele mesmo vai te auxiliar e vai dizer se no final você tem a pagar ou, no caso dos assalariados, muitas vezes restituir. Então, eu tenho muitas vezes boas notícias e não só más notícias. Tá bom. Pois é, Manuela, você estava falando sobre apagar ou restituir, né? E dói também no bolso quem não declara, né? Aí é uma intervenção também de pagamento. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão, então, o que vai doer no nosso bolso se a gente não declarar o imposto de renda? Como é que funciona essa questão? Tá, essa pergunta é muito importante, porque assim, eu estou tentando aqui dizer assim, cidadão, faça a sua declaração, porque isso, né, é uma coisa que faz com que você fique em dia perante o fisco. Mas, ainda que eu não tenha convencido de que a importância de se fazer a declaração, o governo diz assim, olha, ainda assim, se você não fizer ou não entregar no prazo, primeira coisa, já vai ter uma multa. O mínimo é de R$165,00, o máximo valor dessa multa é de 20% do imposto devido. Tá? Então, você vai pagar de 165% a 20% do imposto devido de multa. Isso falando prejuízo financeiro. Além disso, você vai ficar irregular na Receita. Então, se você depois, futuramente, quiser fazer um empréstimo, um financiamento bancário, você vai ter problema, porque você está pendente, você não pode participar de um concurso público, se você for tirar, por exemplo, um passaporte para fazer uma viagem internacional, você vai ter problema. Tudo isso porque você deixou de estar em dia com o fisco. Então, isso ainda eu estou falando de casos mais ou menos. Você pode, inclusive, vir a ser questionado e chegando até casos de prisão. É possível que isso aconteça. Então, a dica é assim, ainda que você não esteja convencido, se você é obrigado, se você caiu, né, naquela linha das pessoas que precisam entregar a declaração, é preciso fazer isso, tá? É preciso sim, senão você fica com toda essa pendência e não fica regularizado perante a Receita Federal. Que bom, Manuela, que você trouxe essas informações para a gente, muito relevantes, de utilidade pública. Eu agradeço bastante a sua intervenção aqui no Jornal da Rede Alesp. A Manuela Santin, professora de contabilidade da Universidade Mackenzie de Campinas. Obrigado e volta com a gente na programação, que tem muita dúvida ainda pela frente. Obrigada, sou eu que agradeço e fico à disposição.